Se é quarta-feira, você sabe que tem o quadro Direito do Consumidor. Hoje não é diferente, eu conto com a participação aqui no estúdio do doutor Maurício Vitor, ele que é especialista em Direito do Consumidor e vai trazer importantes informações como sempre. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TVCI. E a nossa conversa hoje pautada num assunto muito importante que é dívida. Afinal de contas, não são poucos os consumidores que acabam se enrolando ali no orçamento familiar, no orçamento pessoal e depois não tem dinheiro para pagar a dívida. Mas essas pessoas, via de regra, elas querem pagar esse débito depois. E agora, uma novidade, a possibilidade da portabilidade do saldo devedor do cartão de crédito para uma empresa que possa oferecer, então, um financiamento melhor, uns juros menores. Então, importante para o consumidor ficar atento a essas regras. Como aquele consumidor que está devendo no cartão de crédito pode agir? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Pois então, após, Pierre, as experiências bem-sucedidas de portabilidade de empréstimos bancários, depois de financiamento da casa própria, o Banco Central, através do seu Conselho Monetário Nacional, passou a estudar a questão dos cartões de crédito. Inicialmente, constatou-se que os cartões de crédito cobravam os juros mais altos dos consumidores, ou seja, seriam as instituições que mais iriam favorecer os consumidores em caso de portabilidade. Para a consecução disso, o Conselho Monetário Nacional iniciou estudos em 2021, onde constatou que havia algumas bandeiras ou empresas de financiamento de portadoras de cartão de crédito que cobravam do consumidor até 442% ao ano. Um absurdo. É um completo absurdo. Ou seja, uma dívida de 100 no início do ano se transformava em 540 no final do ano. O que torna impagável qualquer dívida, né? Ninguém consegue acompanhar um ritmo de crescimento de dívida dessa. Diante desse quadro, o Conselho Monetário Nacional desenvolveu estudos e passou a impor algumas condições. A primeira e mais importante para você, consumidor, saber disso é que o juro máximo agora é de 100%, ou seja, a sua dívida pode até dobrar. Se passar disso, está havendo uma irregularidade na cobrança. Mas há outros pontos importantes, como a necessidade de vários esclarecimentos na fatura que não vinham. Então, o consumidor recebia a fatura, sabia que tinha que pagar, mas não sabia algumas informações importantes, como, por exemplo, vinha um nome de registro da empresa na cobrança do cartão de crédito, só que você comprava aquilo num nome fantasia e às vezes você não identificava aquele gasto com a compra que você fez. Pois bem, hoje é obrigatório tanto o nome do CNPJ quanto o nome fantasia na fatura de cartão de crédito. Hoje é obrigatório também que fique muito claro qual é o custo efetivo total de eventual rolagem. O que é a rolagem, Pierre? O consumidor tem um mínimo e um máximo para pagar no cartão de crédito. O máximo é aquilo que você gastou no mês, né? Que é sempre recomendável que seja feito o pagamento. Programe-se, você consumidor, ao fazer a compra, para que o seu orçamento consiga alcançar o pagamento da fatura do cartão. Mas, caso isso não seja possível, tem um mínimo. Então, é preciso que, quando você pague o mínimo, saiba quanto você pagará de juros e de multa para o próximo período. É preciso que todas essas informações estejam claras, mas o mais importante agora é que o consumidor pode, ao rolar uma dívida, buscar uma outra instituição de crédito para fazer aquele financiamento. E aí, você, ao fazer isso, você não só pode buscar uma que tenha multas e juros menores para você fazer o pagamento dentro da sua condição, como estimula aquela bandeira e aquela operadora financeira do seu cartão de crédito a também baixar os juros e a multa para que você possa pagar aquela dívida. E aqui, doutor, a gente sabe que nos dias atuais muitas pessoas aproveitam dessas novidades para aplicar golpes no consumidor, ainda mais aquele que está desavisado ainda sobre o assunto. De que maneira o consumidor pode transferir essa
essa dívida, fazer essa portabilidade da dívida, pagar esse saldo devedor através da cobrança de juros justos, com confiança de que está fazendo um negócio correto, dentro da lei, que tudo está acontecendo como deve acontecer. Qual é a segurança que o consumidor tem e de que maneira ele pode procurar uma instituição de crédito que ofereça vantagens ou que ofereça juros menores nesse caso? É um importante esclarecimento para o nosso telespectador, para que ele saiba que a partir de 1º de julho agora, ele pode fazer a portabilidade, né? E como é que ele deve agir? Bom, ele tendo os esclarecimentos do extrato, que agora é obrigatório, né? Ele pode se dirigir a qualquer instituição financeira, seja de cartão de crédito, seja bancária, ou seja exclusivamente uma fornecedora de empréstimos. Em qualquer uma delas, ele leva aquele extrato, esclarece qual é o seu débito integral nesse momento, e essa instituição irá oferecer a ele as condições para pagamento daquele débito, e se ele constatar que aquela condição é melhor que a do cartão de crédito, que está descrito na sua fatura, ele pode aderir, mas aí tem que ser, Pierre, pessoalmente, né? Se dirige à sua agência bancária, à sua instituição de crédito, pessoalmente, e lá você vai fazer a adesão, então, a um contrato quando constatar que as condições são melhores para você, consumidor. Não para por aí. Você fez a adesão, você recebe uma planilha com os custos totais, o efetivo daquela conta, as condições, o valor, o parcelamento, e você faz a adesão. Porém, a instituição do teu cartão de crédito tem que ser informada dessa adesão. Então, a instituição que você procurou, em até 5 dias, informa a operadora do cartão de crédito e ela pode te contatar. E aí é que vem o cuidado, né? Preste atenção, consumidor, nesse contato, porque ele tem que ser feito pelas formas oficiais, tá? Que o cartão disponibilize e poder, preferencialmente, por escrito. E ele pode igualar as condições e você, então, em lugar de levar a sua dívida para outra instituição, mantê-la no cartão, desde que as condições sejam as mesmas. E é preciso ser feito isso por escrito, de forma clara e transparente, para que o consumidor possa identificar que realmente são as mesmas condições e aí aderir àquela condição. Então, você tem a oportunidade de procurar a instituição de crédito, banco ou qualquer tipo de financeira, fazer a portabilidade e, caso a tua instituição mantenha as mesmas condições da outra, você pode ficar com a tua instituição atual ou aderir a outra em que você tem as melhores condições. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral. É sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio, é sempre um prazer recebê-lo aqui no BDL. Importante também deixar claro para o consumidor, tá? Não é porque agora tem a possibilidade de renegociar essas dívidas a juros menores, juros menos abusivos, que você deve sair comprando de forma descontrolada, que você deve não tomar o cuidado com o seu orçamento, o orçamento pessoal, o orçamento familiar, e aí fazer uma dívida e depois, não, eu pago depois com juros menores. Gente, ainda assim serão cobrados juros, ainda assim você vai acabar pagando muito mais caro por uma dívida que, se for planejada, você vai pagar um valor justo. Então, não saia por aí gastando mais do que você recebe. Não saia comprando de forma desenfreada. Tenha controle sobre as suas finanças e tenha uma vida bem mais saudável, financeiramente falando. Muito obrigado pela participação, doutor. Até a próxima semana com mais informações no quadro. Obrigado a você, Pierre. Obrigado à nossa equipe, aos nossos telespectadores, e muito bem pontuado. O cartão de crédito é um instrumento com planejamento. Você só deve utilizá-lo se você estiver consciente de que você consegue pagar aquela fatura. Então, hoje, muitos cartões oferecem programas de milhagem, né, com descontos. Você pode utilizar para compra de produtos, passagens aéreas, enfim, tem uma série de benefícios. Então, bem utilizado, você trará benefícios para o seu uso. Agora, se você fizer compra sem o devido planejamento, não conseguir pagar a fatura integralmente, você sempre terá um custo maior no seu orçamento. E aí, a chance de você descontrolar-se com esse orçamento é grande.
Então, a dica do Pierre de hoje, dica financeira, né? A programação financeira é tudo. Planeje a compra, execute-a dentro do seu orçamento e utilize o seu cartão de crédito em seu benefício. E aí você terá tranquilidade aí para viver uma vida financeira sem sobressaltos. Uma boa quarta-feira e até a próxima. E aqui são duas pessoas que utilizam bastante as milhagens, os pontos dos cartões, inclusive para viajar, tá? Já viajei de graça, o doutor já viajou de graça, já comprei produtos eletrodomésticos para minha casa de graça, porque eu utilizo o cartão de crédito de forma precisa e pagando sempre aquele saldo devedor em dia, sem dever absolutamente nada. Doutor, um abraço e até uma próxima oportunidade.